opinião sobre tudo o que está acontecendo com o Botafogo. Até porque me sinto confortável para isso, porque quando o Botafogo perdeu do Flamengo no Newton Santos há 3, 4 rodadas atrás, eu estava no troca de passes ao vivo depois do jogo e fui pego de surpresa com toda a coletiva do Bruno Lage, entregando o cargo, né? Deixando o cargo à disposição da diretoria e do presidente do Botafogo, do Textor, que hoje é o investidor do Botafogo. E ali me posicionei dizendo que eu trocaria de treinador, porque o Botafogo tinha 11 pontos de diferença, o Botafogo vinha com apoio incondicional do seu torcedor, saiu do jogo aplaudido e com o torcedor cantando e abraçando o time depois de uma derrota num clássico. Tinha sido eliminado no meio de semana na Sul-Americana e também o torcedor do Botafogo foi abraçar o time voltando no aeroporto. E tudo aquilo era um ambiente muito saudável. E me surpreendeu demais a coletiva e da maneira como o Bruno Lage entregou o cargo naquela situação. E logo depois foi contornado isso e o Bruno Lage continuou à frente do Botafogo. E naquele momento eu me posicionei dizendo que eu aceitaria esse cargo do Botafogo e trocaria naquele momento. Hoje, depois de mais 3 jogos, 2 jogos fora de casa, 2 derrotas, e diante de um time na zona do rebaixamento, o Goiás, daqui a pouco eu falo do Goiás, empatando em casa, eu acho que o Mazuco, o Textor, tem que tomar uma atitude. O Botafogo está deixando escorrer pelos dedos o campeonato, que estava muito palpável e começa a ficar perigoso. Eu acho que eu começo assim o programa e agora entrego para os meus... Dito isso, sobre o Botafogo, dá parabéns ao Goiás. Outro bom jogo, é um time muito difícil de ser batido e sai da zona do rebaixamento, colocando o Vasco novamente na zona de rebaixamento. Dito isso, o programa vai ser quente pra caramba, a gente vai voltar pro Newton Santos, Paulo Nunes vai participar com a gente, vamos ter as coletivas, principalmente do Bruno Lage, vamos ver o que ele vai falar hoje sobre todos os posicionamentos dele, né? Deixou o Tiquinho de fora, colocou o Tietê de lateral direito, mas rapaziada... Boa noite, fui muito duro, comecei bem, comecei mal. Agora é com vocês, Caião, Dodô, Júlio. Fala, Flores. O maestro, se eu entendi direito, ele demitiria o Bruno Lage, é isso? Desde 3 rodadas atrás. Não, naquela rodada eu não demitiria, eu só aceitava o cargo dele. Quantos jogos ele tinha aquela rodada? Quantos jogos ele tinha? Não foi 4 rodadas atrás, né? Ele empatou hoje com o Goiás, perdeu pro Atlético, perdeu pro Corinthians e jogo do Flamengo. Ele tem 4 jogos a menos. Quantos jogos tem o Bruno no comando do Botafogo? A gente vai, daqui a pouco a gente vai trazer os números, a porcentagem. E além disso, acho que já não tem mais ambiente, não tem mais clima, não tem mais empatia entre torcedor e treinador. Você viu que ele saiu muito vaiado e o time aplaudido novamente, né? Porque o Botafogo e o torcedor entende que o Botafogo ainda tem uma gordura e a gente vai falar sobre essa gordura que se mantém 7 pontos, só que não mais para o Palmeiras, agora para o Bragantino. E a gente vai falar muito sobre isso. Eu quero saber se vocês concordam ou não, mano, para começar já quente. Dô. E aí, Caião? Bem-vindo, amigo. Tudo bom? Bem? Tudo tranquilo. Eu não o demitiria neste momento, mas concordo com a explanação do Roger. Acho que aquele episódio contra o Flamengo, ele mostrou falta de liderança e trouxe um problema para dentro do grupo que não existia. E hoje é tentar justificar o injustificável. A gente fez o intervalo do jogo, né, para chamar aqui o programa, e a gente falava com o Villani, com o Lédio e com o Paulo. O Bruno Lage, ainda dá tempo de consertar a besteira que você fez, porque não dá para tirar o melhor jogador do campeonato, o artilheiro do time, em casa, onde tem o Tiquinho Osdey, a torcida apoiando, ansiosa pelo retorno dele, para ele voltar a balançar as redes, e você começa com o cara no banco? Bom estar aqui com o maestro. Primeiro, antes de falar do Botafogo, quero dizer que você foi uma das minhas inspirações para jogar futebol. Você foi sacanagem como jogador. E para falar do Botafogo é o seguinte... Desempata 1-1, hein? Não, eu não demitiria. O Caio ficaria com o Lage. Eu não demitiria, sabe por quê? O Bruno chegou no momento que o Botafogo ia oscilar. O Botafogo não ia fazer o campeonato que fez no primeiro turno. Ia acontecer, e agora é a hora do Botafogo não achar que pode perder o campeonato. Quer os números? Quer os números? É bom pra gente... 42% de aproveitamento. 4 vitórias, 4 derrotas e 7 empates. É muito pouco para um time que vinha atropelando todo mundo. Então, né, mas aí que eu volto a falar. Eu acho que o momento de instabilidade do Botafogo ia acontecer. Eu acho que as decisões que ele toma, algumas, as do jogo de hoje, a gente vai comentar daqui a pouco, né? Mas foram decisões equivocadíssimas. Porque o Botafogo teve uma semana cheia para treinar e você não tem condição de deixar o Tiquinho no banco, tirar o Tietê do meio campo e colocar o Gabi, que
que a torcida pega um pouco no pé dele, ele é um bom Pires. jogador, mas pega. Eu acho que tinha que deixar o lateral jogar pela lateral, mesmo que o Di Plácido não é o queridinho da torcida, mas você mexe muito, né? Aí você tira o Tietê, deixa o Tiquinho de fora com o Diego, que é um ótimo jogador, tem uma carreira espetacular, mas a gente vê que ele não está em ritmo normal de competição como os outros jogadores do Botafogo estão. Então são coisas que ele faz que são questionáveis, mas eu acho que o momento de oscilação do Botafogo ia acontecer no campeonato. Ia acontecer, mas ainda mais quando ele pega. 2-1, maestro, Não, pro não. Caio. Ainda mais quando ele pega o time, né? Com o Caçapa que estava à frente, com 4 jogos, 4 vitórias, né? Sim. E criou-se uma empatia do Caçapa junto com o time muito grande. Eu acho que o Botafogo hoje, eu acho que não é um time daquele que vai tomar a decisão com a emoção. Independente do que aconteça, é lógico que ele quebrou um pouquinho, né, do ritual normal, né? Você perdeu, jogou bem, não tem motivo para que você coloque, né, a situação que foi colocada naquele momento. Se tivesse jogado muito mal, aí tá certo. Pelo lado das substituições, aí eu acho que aí é uma responsabilidade muito grande dele. Você não pode deixar, talvez, o melhor jogador do campeonato, o artilheiro do time, o cara que no E sem primeiro explicação nenhuma, né, Márcio? né? Ele não vem numa Só- sequência só- de jogos. Só coletiva que a gente vai poder saber qual foi a razão da escolha do Diego. E outra coisa, você tira um cara do meio-campo que é o motorzinho do meio-campo, né? É o cara que dá o dinamismo, é o cara que acelera o jogo, que é o caso do Tietê. Colocando ele na lateral, você limita um pouco, né? Eu nem discuto quem entrou no lugar dele. Eu digo é o dinamismo mesmo do time que vinha fazendo. Tô com o Dodô quando ele fala que ia oscilar. Só não pode oscilar muito. Tanto, né? Né? Por sorte, o que acontece? Somente o Bragantino conseguiu aproveitar essa rodada. Mas porque os outros estão envolvidos também em outras competições. Maestro, com a sua delicadeza e elegância, eu entendi que traz o Caçapa de volta. Eu acho que seria... Você quer empatar o negócio? Não, porque você já vai trazer um cara que já está ambientado, né? Que fez Que o time adora, que os caras adoram a sequência de jogos. Só coletiva que a gente vai poder saber qual foi a razão da escolha do Diego. E outra coisa, você tira um cara do meio-campo que é o motorzinho do meio-campo, né? É o cara que dá o dinamismo, é o cara que acelera o jogo, que é o caso do Tietê. Colocando ele na lateral, você limita um pouco, né? Eu nem discuto quem entrou no lugar dele. Eu digo é o dinamismo mesmo do time que vinha fazendo. Tô com o Dodô quando ele fala que ia oscilar. Só não pode oscilar muito. Tanto, Né? Por sorte, o que acontece? Somente o Bragantino conseguiu aproveitar essa rodada. Mas porque os outros estão envolvidos também em outras competições. Maestro, com a sua delicadeza e elegância, eu entendi que traz o Caçapa de volta. Eu acho que seria... Você quer empatar o negócio? Não, porque você já vai trazer um cara que já está ambientado, né? Que fez Que o time adora, que os caras adoram. Não, é difícil, a gente não sabe muito hoje como é que funcionam esses ambientes, né? E o Botafogo é diferente porque tem uma SAF ali dentro. E não pode, eu acho que nesse tipo de organização e de organograma que existe hoje, não vai ter espaço mais para tomar decisão como era antigamente, no coração, na emoção. Jogar para arquibancada. Não, eu acho que isso não vai acontecer, principalmente nos clubes que eles têm uma organização desse tipo, como é o caso do Maestro, Botafogo. bom, você de casa, manda sua mensagem, participa, a gente quer te ouvir. Demite, é justa causa ou ainda dá um pouquinho mais de tempo pro... Ô, Caio, deixa eu deixar claro aqui, eu não tenho nada contra o Bruno Lage, até porque eu conheço o trabalho dele, vi ele à frente do Benfica, fez um bom trabalho no Benfica. Agora no Botafogo não deu liga. Aquela entrevista coletiva depois do jogo do Flamengo, para mim, faltou coragem, me demonstrou medo, receio de estar à frente de um Botafogo com 11 pontos de vantagem e estar sendo, de alguma forma, pressionado. E não está conseguindo entregar aquilo que ele poderia entregar ou que os outros que antecederam ele, o Castro e o Caçapa, conseguiram. E para um time ser campeão, você tem que ter um líder corajoso, que toma decisões corretas, mas que também abraça o seu time, que cuida dos seus jogadores. E depois daquela entrevista coletiva, parece que tudo desandou. Tanto que naquele jogo eu falei, olha, eu ligaria para o Caçapa, está lá na Bélgica, parece que o time dele está na 9ª colocação do Campeonato Belga,
traria de volta para poder, pelo menos, dar um pouquinho mais de tranquilidade, que o ambiente do Botafogo hoje é um ambiente tenso. Tem esse embate entre torcida e treinador. E os jogadores ficam no meio. Porque o torcedor, ele abraça o jogador, ele tá batendo palma para os caras estão correndo, estão tentando se esforçar. Mas o Lage parece que ele quer dar uma assinatura dele nesse time, que ele não tá conseguindo, ele tá buscando alternativas cada hora que chamam mais atenção. Hoje ele deixar o Tiquinho de fora, o melhor jogador do campeonato, sem nenhuma justificativa, não teve jogos em sequência, ele voltou de lesão há 3 rodadas atrás, teve quase 10 dias para condicionar ele, melhorar ainda mais a lesão. Não tem justificativa. Um cara que tem uma liderança muito grande no elenco e que traz um respeito para o adversário. Antes de colocar o Paulo Nunes nessa roda e ouvir, já que ele está lá no estádio e participou da transmissão do jogo, eu acho que eles vão segurar por conta do próximo adversário. É um clássico contra o Fluminense no Maracanã e ali pode ser um jogo de retomada, onde você ganha de um grande adversário e retoma o caminho de uma tranquilidade de ambiente, ou ali pode ser decretada a E só para lembrar, o Fluminense vai jogar com o time inteiro que eu tô falando, completo, titular. Porque aconteça o que aconteça na quarta-feira na Libertadores, o Fluminense tem o jogo de domingo e depois tem o hiato da parada da FIFA, né, de jogos de seleção. Agora não é hora de tomar decisão em cima de emoção. Não, agora, hoje, logo depois do jogo, agora, não. Mas durante a semana, amanhã já dá, né? Ter calma. Amanhã já dá, né? Não, tem que ter calma porque o Botafogo tá 7 pontos à frente. Quem tem que estar ansioso é a torcida, porque faz tempo que o Botafogo não conquista. Isso a torcida pode estar ansiosa. Mas quem tá dentro do clube, eu acho que quem contratou o Bruno tem que também dar uma respostinha, falar alguma coisa, falar que... Óbvio, tem que se posicionar. Essa é a hora, porque se... Com 7 pontos na frente, você começar a perder a estribeira do negócio, aí... Perdeu a confiança. Sabe quem tá ansioso? Já era. Paulo Nunes, que está direto no Newton Santos. Então estamos com 3 aqui contra 2 que preferem manter o trabalho, mas eu acho que é isso que está sendo discutido lá no vestiário. Não sei se o Bruno Lage está participando de alguma reunião, não sei se o Textor está no jogo, eu não vi imagem dele, mas obviamente assistiu o jogo e deve estar em contato com o pessoal da diretoria para poder entender, botar isso na mesa para isso ser discutido. Que isso está sendo discutido, eu tenho certeza absoluta. Não tem dúvida, né? Até o peso também de estar jogando contra um time que estava ali na zona de rebaixamento, né? Porque você cria quase que uma obrigação de você vencer. Não é assim. Se você for lembrar, o Goiás perdeu o jogo para o Palmeiras no finalzinho também, né? Sim, aos 53. Quer dizer, não é essa carne morta que tá todo mundo, essa galinha morta que todo mundo está falando. Conseguiu se organizar. E tanto que fez um jogo de igual para igual, principalmente no